E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mário Lemos, estou no mundo corporativo e de inovação e de empreendedorismo já há muito tempo. E hoje aqui estou acompanhado do Bruno, do Pavlos e do Léo para a gente falar sobre IA além do básico, falar do impacto da IA e as implicações estratégicas no mundo corporativo. Quer se apresentar aí, pessoal, fazer uma rodada rápida? Bom, eu sou o Bruno Franco, eu sou executivo do mercado financeiro, e 20 anos na estrada do mercado financeiro. Trabalhei naquela parte tradicional ali de banco de atacado, eu falo que é a época que eu usava terno e gravata, e nos últimos 6 anos eu estou no mundo mais digital, tech, fintech, venture capital, mas sempre aí no mercado financeiro, vendo e fazendo coisas novas. Boa. Bem, pessoal, eu sou o Léo Ferreira, também já participei de alguns podcasts aqui. Sou executivo e consultor de inovação, também estou na área de produtos digitais e inovação há quase 15 anos, também descobrindo muita coisa em várias indústrias, educação, óleo e gás, finanças, varejo. Então vamos discutir um pouquinho esse tema que é tão relevante, né, para todo mundo. Boa. Bom, meu nome é Pavlos, eu trabalho com inovação e empreendedorismo desde sempre. A minha primeira carreira foi ser empreendedor e desde então tenho seguido aí uma carreira híbrida no mercado, ou em startups ou em grandes empresas, em funções de novos negócios. E sempre com essa perspectiva de olhar para o que vem por aí e tentar entender como isso se encaixa e como que a gente pode fazer coisas legais com isso, que eu acho que é um pouco do tema que a gente vai debater aqui. Perfeito. Bom, pessoal, isso aqui é uma parceria nossa do C-Rebels com a Monk, e a nossa ideia aqui principal é olhar para essa perspectiva da IA, além daquele básico, né? A sair do que a gente já tem visto aí por aí, e olhar realmente para as implicações da IA. Já tem 3 anos que nasceu, né? Acho que é o momento chave de transformação ali em novembro de 2022, quando surge o ChatGPT, e todo mundo começa a ter uma ferramenta muito poderosa, nova e acessível na mão de todo mundo. Desde então, o que aconteceu, e você tem diversos estudos, a McKinsey trazendo um estudo mais recente, de 90% das empresas, sim, estão experimentando com IA, só que somente 1/3 dessas empresas estão conseguindo começar a escalar isso. Eu acho que aqui tem um debate muito importante. Se a gente volta 10 anos atrás, você olha o cenário do que era a transformação anterior, quando as pessoas começavam a falar muito de transformação digital, e são transformações no fim do dia, e ciclos de transformações cada vez mais rápidos que a gente vem vivendo, você tinha um cenário muito parecido também, de que poucas empresas, muita gente fazendo POC com startup, POC de inovação, testes, POC, provas de conceito, proof of concept, mas com uma dificuldade enorme de escalar. Então, no fim do dia, tem muito hype, muita coisa, muita fumaça, mas muitas vezes a dificuldade de você expandir isso. E aí eu vou trazer para a mesa a primeira pergunta. O que a gente aprendeu na última década e o que aplica-se muito fortemente, que é muito difícil de você sair da experimentação e você conseguir escalar alguma coisa em uma grande corporação. E quais são os elementos que a gente pode trazer aqui que vão ajudar essas corporações a fazer essa transformação de fato? Boa, posso começar, acho que falando de um primeiro aspecto aqui que eu acho que ilustra, talvez para mim, o grande ponto, assim, de aprendizagem, de aprendizado que a gente teve nesses últimos 10 anos e que eu acredito muito que a gente deveria levar adiante aqui, que é intencionalidade. Eu acho que se resume a palavra intencionalidade, né? Quando todo mundo aqui participou do mercado de inovação ativamente, acho que a gente viveu um momento em que se fazia muita coisa em função de hype ou de uma maneira meio fuzzy, que era assim, isso aqui parecia, isso aqui é muito legal, corre atrás disso. Aí vinha uma outra ideia, a gente corria atrás daquilo. Muitas vezes sem uma conexão clara. Grandes empresas às vezes faziam projetos sem nenhuma conexão entre as coisas, né? O RH fazendo uma coisa, marketing fazendo outra, um time de inovação fazendo outra, e as coisas não necessariamente conectadas a um objetivo maior, a um objetivo de estratégia da corporação. Conectar de fato com a estratégia, esse é um ponto de intencionalidade que, se você fica só soltando, você está pulverizando o IA, você não está fazendo aquilo com a intencionalidade. E eu acho que daí deriva tudo, assim, acho que se a gente começa a trabalhar com AI com uma intencionalidade já inicial, desde o começo, olhando para o que a gente realmente quer lá na frente, como se conecta. Um objetivo. Eu acho que tudo isso deriva mais facilmente o resto dos aprendizados que eu acho que a gente pode contribuir aqui. Acho que um ponto importante também que a gente aprendeu nos últimos 10 anos é de cada empresa entender o seu nível de maturidade. Né? Não é porque a tecnologia está aí que você tem que usar para tudo o tempo todo. Tem muita empresa, tem muitas áreas, né? ou momentos de estratégia que você colocar IA ou querer desenvolver algo com IA vai mais atrapalhar do que ajudar.
Tem coisa que você precisa fazer o básico bem feito primeiro, seja de processo, seja de cultura, para depois ver como é que a IA consegue te ajudar, né? Eu tenho visto muita gente discutindo, como é que eu consigo colocar IA aqui no RH? Ou aqui no comercial? Mas, cara, tu não tem nenhum processo básico de vendas, de acompanhar um lead. Por que que o cara vai acompanhar um lead? E tu já quer colocar um agente no meio, tu não sabe nem o que é que você vai fazer depois, só para dizer que tá usando, né? Então, acho que tem a ver com isso que o Pablo trouxe de intencionalidade, mas de fazer esse Auto-assessment, um né? auto-assessment e dizer, pô, eu não tô pronto. Eu quero correr, mas eu primeiro preciso começar a andar. Ninguém começa a correr e faz uma maratona no primeiro dia. Você precisa entender aos poucos. O que é difícil quando você tem que equilibrar com hype. Porque parece que no LinkedIn parece que tá todo mundo fazendo, né? Parece que todo mundo tem 5 mil agentes operando sua empresa autonomamente. O que não é verdade, né? Vídeo os próprios números que você trouxe. Então, a gente precisa colocar o pé no chão e entender por que que a gente quer fazer e se eu tô pronto para fazer. Porque talvez seja, olha, eu quero usar isso daqui, eu tô vendo uma empresa no meu segmento usando isso no processo de compras, por exemplo, ou comercial, o que for, mas eu não tô pronto ainda. Eu vou fazer isso no segundo semestre do ano que vem. E aí você desenha uma estratégia para poder chegar lá e aplicar de fato aquela tecnologia, né? Mas juntando essas duas coisas. Não dá pra gente falar de intencionalidade se você não souber o momento que você tá, né? Você querer fazer, mas se você não tá pronto para fazer aquilo, acho que não vai adiantar muita coisa. Eu acho que tem até um termo que foi criado recente para esse movimento de colocar IA nas coisas sem precisar, que é AI washing, né? Certo. Porque você tem que prestar contas para alguém, você quer mostrar que você tá antenado, que você tá fazendo, você vai, vamos colocar AI aqui. E aí eu gosto de uma frase que o Steve Jobs falou numa conferência de desenvolvedores, sei lá, em 90 e poucos, que um cara tava questionando ele por que ele estava usando Java ou qualquer coisa do tipo. Você já viu esse vídeo? Já é clássico, Fantástico. muito bom. Ele começa a responder, ele para. Ele ia dar uma porrada no cara. Ele começa a responder, ele para, respira. Ele fala assim, cara, você tem que partir da dor do cliente e aí ir de volta para a tecnologia que resolve a dor. E não ir da tecnologia para tentar colocar tecnologia porque a Java é melhor que a outra Java, entendeu? E acho que assim, a gente já viveu isso na transformação digital, a gente já viveu isso várias vezes e cada hora é com um sabor diferente. Agora é o sabor AI. Então, E já vai ser outra coisa, né? Daqui a pouco vai ser outra coisa. então, assim, putz, o que você tem que fazer? Como você tem que entender AI para entender aonde que ela pode ser útil, o que ela revolucionou, o que ela possibilitou fazer agora que antes não era possível. E aí, como que você resolve melhor a dor de um cliente, ou a dor de um negócio, ou a dor de um processo, e usa isso para melhorar o fluxo. E não, pô, tem que meter AI aqui, os agentes para fazer o negócio e automatizar, sem saber direito o que, né? E eu quero pegar um gancho disso daqui. Todo mundo tá usando para eficiência. Sim. O primeiro olhar é aí, né? A questão é, beleza, inovação de processo é super bacana, mas é só isso que aí ajuda? Não, mas até aí, eu já acho que é uma visão super limitada, né? Mas até aí tem o risco daquele negócio de você super otimizar uma coisa que não deveria nem existir, em primeiro lugar, né? Perfeitamente. Tipo assim, aquele formulário que você fazia na mão e agora você faz no transformação digital, você fazia num formulário digital. Mas ele nem precisaria existir no final do dia, porque você já tem os dados do cliente, né? Então a AI vai possibilitar um monte de coisa agora que assim, puta, esse processo não deveria existir. Não adianta você tentar otimizar ele, né? Então é uma questão de transformação mais profunda, de você, em vez de você pegar uma funcionalidade, você realmente olhar para o processo e transformá-lo. Isso servia 10 anos atrás, isso serve hoje. Isso serve para você gerar eficiência interna, mas não deixar de olhar também o lado e o aumento de receita. Será que eu otimizo minha máquina de vendas? Será que eu sensorizo melhor a percepção e intencionalidade do meu cliente? Será que eu consigo modificar e acelerar o meu lançamento, o desenvolvimento de produtos e serviços agora de uma forma extremamente mais eficiente, né? No fim do dia, eu, por exemplo, empreendi em cima disso porque eu via o potencial. Então, não é um jogo só de eficiência, é um jogo de aumento de receita. E até os dados dos estudos que vêm é muito nessa linha. Quem está indo bem nessa vertente não está olhando só para isso. Mas eu queria trazer nesse tema ainda, um último ponto. E a liderança da empresa. Como que ela tem que se comportar e o que a gente aprendeu no passado e que reflete agora. Como que vocês enxergam? Como que tem que ser isso? É uma coisa que vem de baixo para cima ou vem de cima para baixo? Consegue transformar uma empresa com o IA só de baixo para cima? Eu acho que tem que vir de todos os lados, né? É isso. Principalmente de cima pra baixo. Principalmente, porque se não tiver comprado no topo, cara, isso de bottom-up só não vai funcionar. Mas eu acho que só o top-down também não vai funcionar. Tem que ser left tem to que right, right to preparar. left, bottom-up, top-down. Você tem que ter o patrocínio e a disposição da mudança da liderança. Acho que foi das coisas que eu via. As empresas que realmente se transformavam nos últimos 10 anos aí, conseguindo fazer. Mas, ao mesmo tempo, você ter o espaço de preparação e de assim, reskilling embaixo. Eu acho que vai ser
dificílimo para as empresas tradicionais fazerem esse movimento. Dificílimo, porque muda a lógica total de como você pensa uma empresa, como você pensa processo. E Que é o conceito de transformação digital de fato, né? Não Pois é é. digitalização, que é você Exato. só digitalizar um É você processo. repensar, né, como a empresa Isso. funciona, como você gera valor, como você captura valor, como você... E eu acho que a maior parte das empresas, por mais que elas queiram e tenha top-down, elas não vão conseguir fazer. Sim. Eu acho que das empresas tradicionais, metade vai ficar pelo caminho. Por quê? Porque não basta querer, você precisa realmente querer transformar. E para querer transformar, você vai ter que mudar pessoas, você vai ter que mudar posições, você vai ter que mudar A si mesmo, poder. inclusive, né? A si mesmo. Vai ter que mudar o jogo de poder que acontece dentro de uma companhia. Pessoas vão perder poder nessa. Pessoas não vão querer perder poder e vão brigar. Sim. E é difícil manejar uma empresa, né? Incentivos. Incentivo, completamente. Diga-me como me medes, eu te digo como me comporto, né? Exato. No fim do dia é isso. Você colocar uma história clássica, né? Uma pessoa que arriscou o cargo ali numa área para fazer uma transformação, para fazer alguma coisa que em algum momento pode falhar e ela perdeu um pedaço ou perdeu um time de carreira. Como que você preserva essa pessoa, pega esse aprendizado e replica? E são coisas que a liderança tem que tomar cuidado e que se a cultura começa a bater naquele que tentou fazer a transformação e não é apoiado, muitas vezes é onde as empresas que eu vi falhando muito miseravelmente para fazer a transformação e vira voos de galinha. Você está em eternos voos de galinha, você não tem consistência. E longo prazo, né? Não é um jogo de transformação de curto prazo. É uma mudança desse tamanho, não é pequena. Eu acho que talvez para a gente encerrar aqui esse tópico e ir para o próximo, eu acho que a diferença que me parece haver aqui entre esse movimento e movimento anteriores é que ele me parece menos opcional. Essa é a sensação que eu tenho com a AI. Eu acho que a gente está falando muito de eficiência ainda, mas seja em eficiência, ou seja na aplicação de novos negócios, ela muda tão grandemente o jogo que em algum momento, se tu tomar a decisão de fazer voo de adiar, galinha, né? e ficar adiando, ou não ser intencional, ou tratar isso de maneira amadora, tu vai perder tanta competitividade no mercado que a tua empresa vai ser massacrada, e aí a mudança vai vir pela dor e não pelo amor, né? Não pela proatividade, mas pela obrigatoriedade. Então, acho que e no momento financeiro potencialmente muito mais instável. Eu acho que essa é a leitura que talvez é um pouco diferente de outros cenários que a gente viu. Perfeito. E aí, pegando esse gancho para passar para o próximo bloco, né? Vamos falar um pouco da transformação, porque isso impacta, no fim do dia, pessoas. E aí, é um medo ou um desejo dos funcionários? Eu queria começar esse bloco com uma provocação que é bem importante. E que eu vivi ela, e eu via, e é uma frase que me dói, e eu vou ter que abrir meu coração aqui. Aquela frase, você não será substituído por uma IA, mas por alguém que usa IA. E tem gravações minhas em outros lugares falando com muita força que essa frase não é verdadeira. É o copo meio cheio de quem está resistindo à mudança. Porque se você pega, num nível bem de função, uma IA, uma visão computacional, ela vai ler uma radiografia, uma tomografia extremamente melhor do que um humano. Ela vai conseguir achar dados e coisas de imagem de fundo de olho que um humano nunca pegaria. Que é, por exemplo, sexo a partir do gênero, a partir da imagem de fundo de olho. Ninguém tinha descoberto que isso era possível e ela acerta mais de 90%. Então, assim, coisas que eram inimagináveis. E se você vai para uma área médica, tem estudos lá da Harvard Medical School, que foi mostrado no South by Southwest em 2024, mostrando a eficiência de uma enfermeira apoiada por IA em substituição a um médico generalista. Ela produz uma produtividade e uma triagem muito mais eficiente em cima de saúde. Então, sim, um médico substituído por uma enfermeira com IA. Então, sim, existirá substituição. Mas, e aqui eu vou puxar o gancho contigo, Pavlos, porque você estava comentando comigo um estudo muito legal que você trouxe da ITU, né? Sobre esse medo. E é porque, sim, teremos situações em que existirão substituição. Mas e nas grandes empresas? O pessoal está com medo ou está afim? Bom, eu acho que começamos falando exatamente do que o estudo diz, porque eu acho que ele é bem simbólico. Assim, ele fala que em 46% das tarefas que eles elencaram, as pessoas ficariam felizes em substituir o trabalho delas por um trabalho de uma AI, né, de um agente ou de uma AI. E isso é basicamente relacionado àquelas tarefas que são chatas de executar, ou que são muito morosas e repetitivas, ou que estão muito sujeitas a erro humano. Então, existe um risco elevado de realização daquela tarefa, onde uma AI
executaria de uma maneira mais segura. E as pessoas respondem que ficariam felizes, essa que eu acho que é a parte interessante, elas respondem que ficariam felizes em serem substituídas por uma AI nessas tarefas, mesmo em casos onde o entrevistador deixou claro para ela que se caso isso acontecesse, ela poderia ser substituída por uma AI, né? Ela poderia perder o emprego. E mesmo assim elas falam, não, mas essas tarefas aqui deveriam ser substituídas por uma AI. Então, eu acho que isso mostra o outro lado de uma conversa que tudo bem, se fala num medo genérico, assim, das pessoas serem substituídas, mas na prática elas mesmas estão tentando no dia a dia substituir parte do seu trabalho por AI, né? Isso já está acontecendo, a gente já faz isso no nosso dia a dia, a gente está toda hora usando uma Generative AI ou um agente para nos ajudar a fazer parte do que a gente está fazendo. Então, acho que existe esse lado, e aí acho que o gancho aqui como que a gente, então, usa essa visão positiva que as pessoas têm sobre trocar tarefas repetitivas, chatas ou inseguras por uma AI e usa isso como um gancho para a transformação que a gente precisa fazer das empresas, né? Como que a gente descobre quais são essas tarefas e usa elas como um catalisador da mudança que a gente tem que fazer, né? Esse pode ser o gatilho para você iniciar um movimento muito maior. Exatamente, com o apoio das pessoas e não como uma reação negativa, né? Então, a partir das próprias pessoas, o que vocês acham que está na tua mão hoje deveria ser otimizado por uma AI, né? E aí, a partir disso, a gente evolui, né? E você, Léo, como é que você vê essa perspectiva das pessoas? Cara, vamos lá. Acho que o impacto vai ser gigantesco. Acho que esse último ano, né, 2025, 24, 25, a gente está brincando de usar AI, né? Como o Paulo trouxe esse número de quase metade, né, 50% das tarefas, as pessoas querem que sejam substituídas. Né, já até adiantando um pouco do que talvez a gente fale mais para frente, eu acho que no próximo ano, no próximo ciclo aí de 2 anos, a gente vai começar a ter, né, como gestores de times de RH, né, donos de empresa, vão começar a discutir seriamente a redução de quantidade de pessoas para você ter mais tecnologia fazendo aqueles trabalhos. Claro que quando a gente fala de, vou diminuir a quantidade de tarefas, né, 46% das coisas que eu faço, no mundo ideal, eu vou usar esse 46% do meu tempo para fazer coisas que geram mais valor para a empresa. Só que isso não vai acontecer. E eu não estou aqui querendo dizer, não, quem vai se dar mal é o pessoal da base, a pirâmide, quem está lá em cima vai se dar bem. Cara, todo mundo vai se requestionar, ter que se requestionar o que é o valor que você entrega para a empresa. O que é que você pode fazer e o que é que você não vai. E aí acho que tem um debate grande, né, ou talvez seja a minha grande incógnita, é o que acontece quem está no meio da pirâmide hierárquica. Porque você tem, né, os líderes lá no topo da pirâmide, que tem toda a visão estratégica, ou de poder, né, ou de influência. Você vai sempre ter alguém na base da pirâmide que tem coisas que não vão ser automatizadas, ou você precisa de fato de gente para poder executar aquilo, como isso já acontece, né, na maior parte das empresas. Só que você tem uma camada de média gestão ali de supervisores, coordenadores, etc., que são o elo entre a estratégia e como é que eu traduzo isso para a prática. Só que na hora que eu tenho mais robôs trabalhando ali, qual que é o trabalho dessa pessoa? Ela vai ser um configurador de robôs? Ela não vai precisar mais gerenciar o time, porque ela está só passando as instruções, e ela está passando as instruções para um time que vai replicar aquilo fidedignamente sem errar. Né? Quando você é um médio gestor, um supervisor, um coordenador, você está liderando ali analistas, estagiários, e você precisa, né, dar dica, ajudar, né, aquela pessoa a se desenvolver. Só que na hora que você passa uma instrução e aquele teu funcionário que virou um agente está fazendo tudo certinho, o cara vai fazer todos os relatórios financeiros cravado aqui, ó, certinho, pegou todas as notas, viu tudo e tal. Qual que é o papel dessa média liderança? Será que essa vai ser a nova base da pirâmide hierárquica? Eu tenho muitas dúvidas. Assim, acho que os próximos 2, 3 anos vão fazer com que a gente redefina completamente essa lógica de pirâmide hierárquica. Tem uma coisa muito legal que eu vi também nos eventos que eu fui, e a discussão era exatamente essa, né? Se você tem uma empresa tradicional que ela está num modelo muito... Tradicionalmente, a gente tem como se fosse um modelo fabril. Uhum. Os fluxos dentro das empresas, as cadeias de valor, são quase fabris. Se você trava as pessoas também, que é o que a gente faz hoje, nos papéis, nas funções, ela, de fato, você começa a perder elementos ali para IA. Uhum. Agora, se você começa a transformar isso... que essas pessoas, elas também agora elas expandem as capacidades dela, porque talvez eu não seja um bom designer, mas com o IA eu tenho um bom gosto e eu posso fazer coisas interessantes com o designer que antes eu não conseguia trazer para dentro de casa. E você começa a ter um reskilling e potenciar essas pessoas para trabalhar, talvez você tenha
um trabalho um pouco diferente, não por função, mas Sim. por projetos. Você vai lá, faz uma força-tarefa de automação, de criar aquilo, de operacionalizar aquilo, de otimizar aquilo, e depois você se move. Sim. Isso potencialmente seria uma nova forma de trabalho Com certeza. que a gente pode começar, onde você está combinando de fato agentes de IA, os sistemas complexos de IA, junto com as capacidades de pessoas. Tem uma coisa que eu acho que já ilustra bem isso, que a gente sempre falou em inovação sobre protótipos de baixa fidelidade, testa algumas coisas ali, já aprende, depois vai para o protótipo de alta fidelidade. O que a gente está vendo agora, que eu acho que ilustra bem isso que você está falando sobre a cadeia, né? É que já não faz mais sentido fazer protótipo de baixa fidelidade. Exato. É tão fácil e rápido fazer o protótipo de alta fidelidade e que tu, cara, testa o protótipo de alta fidelidade. Se ele deu ruim, tu faz outro protótipo de alta fidelidade. É mais rápido e Você tem mais fácil e barato abundância, né? do que ficar seguindo um fluxo tradicional, né? De baixa fidelidade para depois alta fidelidade. Então, eu acho que esse é uma coisa, parece pequeno, parece bobo, mas acho que ilustra bem essa mudança de tradicional, do modelo tradicional para algo que não faz mais sentido, né? Acho que ilustra. Eu queria passar, então, para um bloco final aqui, e eu acho que só a conclusão desse, a gente estava conversando, né? Primeiro, para quem a dica que eu acho que fica aqui, para quem está olhando para IA primeiro, sim, preocupe sua carreira, faça o reskilling, e principalmente se a função que você está trazendo traga curiosidade. Eu acho que o skill mais importante agora talvez seja curiosidade em cima de tudo que está sendo feito. Só adicionar um ponto, acho que todo mundo tá passando por isso, né? Às Todo vezes a gente mundo. olha pro lado e fala, aquela pessoa já sabe o que ela tá fazendo. Nada, ela tá testando como usar IA ou qualquer outra tecnologia que venha. Então, assim, olha pro coleguinha do lado, né? Olha pro amigo e troca, pergunta como é que tá usando. Eu acho que essa é a Pra dica. descobrir coisas novas, né? Às vezes a gente acha que a gente é que tá ficando pra trás, mas, cara, tá todo mundo tentando descobrir como fazer, E o como que é que vai ser aplicar. pra frente. Exato. Exatamente, eu acho que essa que é a dica que eu daria nesse aspecto. O custo de testar ficou muito baixo, né? O Totalmente. custo alto é de colocar para rodar, mas o custo de testar é muito baixo, né? Exato. Pegando o gancho do que o Pablo falou. Mas sobre essa previsão aqui para o próximo ciclo, a gente estava falando antes, né? A gente está nos primórdios disso aqui, né? A gente está na era Netscape aqui do 98, 90 e Da poucos aqui da internet. internet. Então, eu acho que a gente também não pode se prender ao paradigma de hoje. Isso aqui vai mudar radicalmente. Então, assim, se tem uma coisa que não funciona hoje porque é muito caro ou porque a qualidade não é tão boa, pô, isso aqui em 6 meses vai ser completamente diferente. Então, eu acho que a gente não tem que se prender ao paradigma atual, porque isso aqui vai mudar e vai mudar muito rápido. Então, eu acho que a gente tem que continuar investindo, testando e, pô, acreditando, porque acho que tem um potencial gigante aqui, mesmo que agora não seja... atende exatamente a especificação que você precisa. Exato. Mas o que vocês acham também? Implicações, estratégias para 2026, testar. Primeira tua, testar. A minha, acho que eu volto no ponto que eu comentei agora há pouco, de a gente ter que repensar o que é uma estrutura de uma empresa, o que é uma estrutura de um time. Acho que principalmente para quem é da área de RH, né, ou quem é gestor, esse vai ser um desafio gigantesco, porque você vai começar a requestionar tudo que a gente aprendeu até hoje. Né, de você ter que ter um líder, depois tem essa outra camada, essas pessoas têm esses papéis que é um pouco do que você trouxe. Então, acho que, né, se eu pudesse ver um debate que... Né, se eu pudesse apostar num debate que vai acontecer no próximo ano, nos próximos 2 anos, é muito sobre isso. Isso é muito importante porque a gente foi ensinado a operar dentro das empresas num tipo de estrutura, né, numa pirâmide mesmo. E na hora que não é mais uma pirâmide, ou essa pirâmide ela tem outros elementos que não são só nós 4 aqui. Né? Como é que é essa relação de poder? Como é que é essa relação de influência? Como é essa relação de dinheiro? Para onde o dinheiro vai? Quais são os incentivos? Então, acho que esse próximo ciclo vai gerar muito debate nisso. E ninguém tem a resposta. Até hoje não vi ninguém ter a resposta. Boa. Vou puxar aqui um que eu acredito bastante forte e deixar o Pablo se fechar com a última tendência aí que ele queira trazer. Mas o que eu vejo para o ano que vem é, de fato, a transformação mais agressiva de alguns dos processos. Eu acredito muito nas AIs agênticas, eu tenho trabalhado com isso nos últimos 2 anos. Eu vou deixar a figurinha para vocês aí de um exemplo de uma IA agêntica bem resumido, mas um agente de IA basicamente é uma função que você vai trazer uma LLM, uma da OpenAI, de qualquer fonte que você queira, você vai dar instruções específicas para aquele agente, ele vai ter seus inputs, ele vai ter uma base de dados, memória, pode ser uma coisa, mas o principal é o que o agente consegue fazer atuações, ele consegue estar conectado numa API, ele pode ir lá no SAP, no RP e fazer uma função para você, botar um input, acessar uma API, fazer uma transformação, ele pode tomar uma ação para você. A questão é que um agente pode, inclusive, falar com outro agente. Uma cadeia complexa de agentes consegue realmente transformar um processo como um todo. Então, quando você traz isso
para a transformação dos processos, isso para mim é a grande potência e onde as coisas realmente se reconfiguram, onde você transforma processos que demoravam meses em coisas de literalmente minutos. Só que dominar isso e controlar isso, que é um sistema probabilístico, não é trivial. Eu acredito que o ano de 2026 vai ser o ano onde isso vai começar a ser aplicado mais intensamente, e esse para mim é o tipo de ação que consegue escalar transformações enormes numa cadeia de valor. Para fechar, Pavlos, o que você enxerga aí de transformações e tendências para 2026? Cara, acho que a gente acabou falando algumas coisas já bem simbólicas aqui. Acho que esse ponto que o Bruno trouxe é um dos pontos que eu mais acredito. Assim, eu acho que a gente está vendo um protótipo do que vai ser AI ainda, sabe? É muito pouco, assim. Tu tá falando do agente, cara, você confiaria hoje no agente para comprar essa passagem de avião? Eu viajo todo final de ano, eu viajo com minha família para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu confiaria numa agente hoje para comprar minha passagem? Eu não fazia pesquisa, eu só vou dizer para ele, olha, quando você encontrar uma passagem com o melhor preço possível, compre a minha passagem pro dia 17 de dezembro de 2026. Difícil você botar um fluxo desse ainda sem apertar um botão. E o seu cartão de crédito lá, né? Usa aí. Tu confiaria nisso? Porque é isso, o LLM ainda tá muito baseado em probabilidade, a gente sabe que ele alucina, então tu tá confiante assim no agente. Então eu acho que ainda tem um monte de barreira, por isso que eu acho que quando eu olho para tudo isso, ainda parece que a gente tá vendo né? cara, um negócio feio, tosco e muito longe do ideal ainda, né? Então eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa regulatória, a gente estava falando um pouco sobre isso antes. Cara, tem muita coisa regulatória que ainda vai aparecer. Eu acho que quando a gente fala de mundo real também, a gente está aqui numa bolha, né? Certamente nós quatro estamos numa bolha, as pessoas, a maior parte das pessoas que estão aqui nos ouvindo fazem parte dessa bolha, onde AI é uma coisa real, que está no nosso dia a dia. Mas, cara, isso nem tocou na economia real ainda, né? As pessoas do mundo real lá estão usando muito pouco AI e estão usando AI ainda para coisas muito pontuais, assim, um processo, otimização de um pequeno processo, ganho operacional pontual, assim. Acho que ainda a gente vai viver muita transformação nos próximos anos, eu acredito muito nisso e tenho uma visão otimista, eu tenho uma visão otimista sobre isso. Eu acho que sim, acho que as pessoas vão ser substituídas por AI, mas eu acho que tem tanta coisa para fazer com isso que ainda vai ter muita criação de valor. Muita criação de valor, assim. E acho que a gente vai começar a ver coisas nos próximos 2 anos que não são sobre usar AI para fazer alguma coisa que a gente já faz hoje de um jeito diferente, mas sim fazer alguma coisa com AI que nem era possível, nem fazia sentido antes, isso nem era real antes, assim. Eu acho que talvez essa é a tendência para os próximos 2 anos aí. Tá. Desculpa, só falar de tendência lá pra frente. Nós 4 somos pais, né? Cada um aqui mais ou menos na cidade, crianças, né? Pré-adolescentes. Eu fico imaginando como é que os nossos filhos, quando estiverem entrando no mercado de trabalho, vão assistir esse podcast na versão do YouTube que tiver lá em 2050. Dizem, olha o que meu pai estava falando, que coisa absurda. Não tem sentido nenhum. Exato. Que é como se a gente olhasse hoje uma palestra sobre internet feita entre os anos 95 e 98. Assim. Era uma bobageira aquilo perto do que virou de verdade. Hoje, assim, não, é impossível prever o que vai acontecer, né? Eu acho que essa é a bênção maldição aqui do que a gente está vivendo agora, assim. Tudo é possível. Então, é meio assustador, né? Por isso que é uma maldição. Isso. Mas é a bênção de que, cara, tudo é possível. Vai ser muito diferente do que é agora. Sim. Eu acho que o remédio para isso é curiosidade. Com certeza. Mantenha-se atualizado, mantenha-se curioso. É isso aí. Pessoal, com esse gancho, eu encerro esse nosso capítulo aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui e um grande abraço. Até. Obrigado. Valeu.